Oiê! Seja bem-vindo ao nosso último vídeo da série Ressurreição. O Senhor ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia! Esse vídeo nós falaremos sobre a ascensão do Senhor ao céu. Nós sabemos que celebramos essa festa 40 dias após a Páscoa do Senhor. Mas para nós tem um valor todo especial, porque nesse momento em que Jesus volta ao Pai, Ele nos deixa uma promessa de que enviará o Teu Espírito Santo. Então, no nosso próximo vídeo, nós já começaremos uma nova série, a série Pentecostes, justamente para que nós possamos nos preparar para receber o Espírito Santo em nossa vida. Eu quero te pedir apenas que você abra o seu coração e permita com que essa palavra produza muitos frutos na sua vida. Que você possa dar o seu like aqui no vídeo antes de começar, compartilhar, enviar para alguém, salva ele. De preferência, se você puder, comenta aí. Comenta com o nome de alguém, comenta algo da partilha que tocou o seu coração, porque isso faz com que essa mensagem chegue ainda mais longe e que tantas outras pessoas possam fazer essa experiência de Deus na vida delas. O tema da nossa mensagem de hoje é: por que ficais aqui parados? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No meu primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Eu vou parar por aqui, no versículo 10. Li até o 9, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre tudo isso que está sendo partilhado aqui, para que possamos entender de uma maneira muito mais madura e direcionada a nós essa palavra do Senhor. Inicialmente começa a ser escrito Atos dos Apóstolos e, pelo que a gente percebe, ele é para Teófilo. A intenção, na verdade, é deixar relatado, é registrar, é enviar essa mensagem para que os primeiros cristãos possam saber de qual foi a experiência vivida, de como tudo começou, de como começou nossa igreja, de como começou nossa fé. E essa que é a grande intenção deles. E daí ele vai falar o seguinte: eu tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo. Aquilo que Jesus tinha feito, falado, isso já era contado entre os cristãos. Havia entre eles justamente o testemunho, o anúncio do testemunho. Presta atenção. Anunciar é diferente de ensinar. Ensinar é quando a gente faz uma catequese. Um anúncio não. O anúncio é aquilo que é direcionado diretamente a cada um de nós por um testemunho. Nós podemos anunciar pela palavra, como fazemos agora. Podemos anunciar pela vida. Podemos anunciar em pequenas atitudes no dia a dia.
As pessoas precisam reconhecer em nós, justamente, esse testemunho de que nós somos do Senhor. Lá na série Conversão, nós tratamos a respeito da negação de Pedro, e na série Ressurreição, nós tratamos justamente daquele momento em que Jesus se encontra com Pedro de novo, na beira do lago, diante de uma fogueira, e pergunta para Pedro se Pedro ama. Mas eu quero voltar lá naquele momento da série Conversão, em que Pedro ele é indagado se ele conhece o Senhor, se ele é um deles. Porque muitas vezes nós apenas nos detemos na negação de Pedro. Mas ali existe algo muito bonito. Porque quando aquela mulher olha para Pedro ali na fogueira, ela fala, olha, eu acho que esse daí é um deles. Eu acho que eu vi ele com eles lá. Depois uma outra pessoa encontra e fala, olha, eu acho que você é um deles. Por que as pessoas reconheceram ali em Pedro ser um deles? Será que é porque eles tinham visto Pedro andando ali por Jerusalém junto com Jesus? Não. Com certeza não. Será que é porque eles estavam ali no momento da prisão? Talvez não. Eles reconhecem em Pedro por conta da maneira de Pedro ser, a maneira de Pedro falar, a maneira de Pedro agir. Eles reconhecem em Pedro atitudes que Jesus tinha. Ali naquele momento, é o momento em que Pedro com a vida está testemunhando. Embora a sua palavra negue o Senhor, a sua vida testemunha de que Jesus mudou a vida dele. As pessoas reconhecem ali. E as pessoas têm reconhecido em nós ser um deles? Será que quando alguém olha para nós, ela fala, olha, esse é um deles, essa é uma deles? Ou será que ainda a gente tem que ouvir, mas ele vai na igreja? Mas ela vai na igreja? A maneira como Cristo vive, a maneira como Cristo age, a maneira como Cristo fala, precisa se refletir em cada um de nós. Não dá mais para nós vivermos como se fôssemos alguém qualquer. Não somos. A nossa vida foi mudada pelo ressuscitado. Foi mudada pela convivência. Talvez você ache que está bem longe de refletir as atitudes do Senhor. Vou te contar uma coisa. Quanto mais a gente convive com alguém, quanto mais a gente ama alguém, fica próximo, está junto, conversa, mais a gente vai ficando parecido com a pessoa. Você pode reparar, na sua casa, muito provavelmente, vocês têm atitudes que são iguais. Eu costumo sempre brincar que tem coisas que às vezes a gente critica nos nossos pais, mas que quando a gente menos percebe, a gente está fazendo exatamente igual. Por que isso? Porque a gente vê todo dia, porque a gente convive com aquilo. Nós acabamos espelhando aquele comportamento. Nós acabamos replicando aquele comportamento. Quer ter um comportamento muito mais próximo do que o comportamento de Jesus? Uma palavra muito mais próxima do que a palavra de Jesus? Conviva mais com Jesus. Conviva mais com a palavra de Deus. Porque quanto mais você a ler, quanto mais você a meditar, quanto mais você a contemplar e a rezar ela, pode ter certeza que as suas atitudes vão começar a ficar muito mais próximas do que aquilo que você está fazendo ali. Conviva com Jesus na Eucaristia, tanto na adoração quanto na comunhão. Quanto mais você conviver com o Senhor, mais você vai refletir as atitudes, as palavras, os gestos do Senhor. Mas talvez aqui tenha um principal, o olhar do Senhor. Alguns episódios atrás, até falamos sobre isso, de que o Senhor nunca olhou o passado. Ele nunca olhou para o que Pedro tinha sido, para a negação de Pedro, mas ali o Senhor reconheceu quem Pedro poderia ser. Que cada um de nós faça esse mesmo exercício. Sabe essa pessoa que parece que tem o dom de te atazanar a vida? Como diria Santa Teresinha? Pois é,
olhe para ela e entenda aquilo que ela pode ser, conforme o Senhor for trabalhando na vida dela, e seja esse testemunho para que ela também possa refletir essas atitudes do Senhor. E o mundo vai se tornar um lugar muito melhor. Porque no fundo, o que o mundo precisa hoje é de Deus, é de Jesus Cristo. E nós podemos ser esse sinal. Tá certo que é uma pequena luzinha diante daquilo que é o brilho do Senhor. Mas se todos nós formos tendo essa atitude, o mundo vai se tornar muito mais iluminado. Que cada um de nós tenha essa coragem de ser sal da terra e luz do mundo. Para quê? Para que também possamos ser esse sinal do testemunho do Senhor. E olha que bonito. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. O Senhor não precisava provar nada. Ele já havia ressuscitado. Mas Ele quer mostrar para cada um de nós que Ele não nos deixou. Que a nossa esperança não foi vã. Muito pelo contrário. Que nós devemos ser felizes por sabermos em quem nós colocamos a nossa esperança. É importante que cada um de nós deposite ainda mais a esperança no Senhor. E é isso que nós somos convidados a fazer. É por isso que Ele apareceu por tantas e tantas vezes. Curou o coração de Pedro, confiou à igreja, deu aos seus apóstolos o poder de perdoar pecados, o sacramento da confissão, repetiu a eles o sacramento da Eucaristia para que eles voltassem, a celebrar a Eucaristia por muitas e muitas vezes. Estamos nós aqui até hoje. Jesus promete para eles esse batismo do Espírito Santo. Sim, um batismo que é feito de água, mas que principalmente ele é feito pelo Espírito Santo. Por essa inundação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por essa fusão do Espírito Santo em cada um de nós. Por ele trabalhar dentro de cada um de nós. É bonito que vai nos dizer que demorou esses 40 dias, mas que nesse tempo Jesus tomou a refeição com eles e pediu para que eles não se afastassem de Jerusalém. Aqui tem várias coisas. Não se afastar de Jerusalém. Jerusalém era a terra onde estava o grande templo, doutores da lei, tantas pessoas ali em volta, Todas as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade ali na volta. Então, é por isso que no momento em que Jesus sobe, vai dizer que eles estão, ali próximos, no monte, e eles voltam rapidamente, porque é um sábado. E daí o que acontece é que eles podem andar no máximo 1000 passos depois da sexta-feira. Então eles precisavam estar próximos dali, de Jerusalém, para que eles pudessem voltar rapidamente para lá. Olha só que bonito, porque dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Para nós também. Dentro de poucos dias nós celebraremos essa festa de Pentecostes. E o nosso grande desejo é que nós também sejamos batizados pelo Espírito Santo. Vamos continuar a nossa passagem. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem ocultou os seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Quando eles estão ali e Jesus começa a subir, um minutinho antes ali, a passagem diz que eles perguntaram para o Senhor se vai chegar a libertação de Israel. Veja só, quando eles esperavam o Messias, eles não esperavam alguém que fosse renovar o povo de Israel para libertá-lo. Eles esperavam alguém que fosse uma libertação política, que fosse uma libertação civil. Tanto que os judeus consideram Jesus como um grande profeta, mas eles continuam a esperar. Mas nós sabemos que Jesus já veio e que o povo de Israel somos nós e nós já estamos libertos. Já não existe mais algo que nos prenda. Nós começamos a compreender que o reino de Deus vai muito além
de toda a nossa organização política, muito além de toda a injustiça que acontece por vezes no mundo, vai muito além de toda a maldade. O reino de Deus é muito além de tudo isso. Nós entendemos que o reino de Deus vai além de todo o sofrimento. Quando nós encontramos Jesus, na nossa vida nós passamos a ganhar sentido para muitas coisas. Nós ganhamos sentidos para a nossa alegria, mas ganhamos sentidos para os nossos momentos de sofrimento e dor. Entendemos como purificação. Entendemos como ganhar o céu. Entendemos o sofrimento como forma de oferecer penitências, formas de honrar a Deus na nossa vida. É por isso que tantas vezes o Papa Francisco tem dito isso, que a grande marca de um cristão é a alegria. Sim, é essa alegria que nos permite sorrir, essa alegria que nos permite continuar seguindo o Senhor, mesmo o nosso coração estando dilacerado, mesmo o nosso rosto estando triste, mesmo a lágrima escorrendo, mesmo muitas vezes o nosso suando sangue. Mas nós conseguimos ser alegres. Não é estar felizes com um sorrisão dessa forma, não! É ser alegre, é saber que existe um sentido dentro de nós, é saber que nós temos para onde caminhar, é saber que o céu é o nosso lugar. Essa alegria que vem de Deus é aquela alegria que me permite sentir toda a dor, mas que me permite também sair da minha dor para ir de encontro com a dor do meu irmão. É saber que, por mais que doa dentro de mim, eu vou ao cuidado dele. E sem querer ficar exigindo do Senhor que alguém venha ao meu cuidado. E eu saber que quando eu cuido do irmão, Deus cuida de mim. É essa a alegria que nós cristãos precisamos demonstrar ao mundo. O mundo precisa ver essa alegria dentro de cada um de nós. Porque isso é testemunho, isso é anúncio. Talvez para você mesmo, você esteja passando por momentos difíceis, até mesmo por conta da situação que nós vivemos, por muitas e muitas vezes, talvez seu coração tenha se entristecido, tenha doído, mas eu venho te trazer boa nova. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Saia do seu lugar, vá de encontro com quem está precisando do seu carinho, precisando do seu amor, precisando dessa ternura. Dessa mesma ternura que o coração de Jesus derrama sobre você. Vá ao encontro do irmão. Está vendo o mundo? A maneira como se encontra? Ele está precisando de Deus. Ele está precisando que cada um de nós tenha as mesmas atitudes de Jesus na vida deles. É isso que eles precisam. E é por isso que Jesus responde para eles: olha, para vocês não cabe saber nem o momento, nem a hora. Talvez nós também estejamos nos perguntando: Senhor, mas quando tudo isso vai passar? Senhor, quando tudo isso vai melhorar? Senhor, eu não aguento mais, eu não estou aguentando, tenho vontade de desistir. Talvez você esteja dizendo isso hoje. Mas, meu irmão, é promessa do Senhor. Olha, não cabe saber a você o dia ou a hora, mas prepare o seu coração, não vá longe. Quando ele diz para não se afastar de Jerusalém, ele diz: olha, não vá longe, fica aqui. Fica aqui porque eu vou te dar um presente, eu vou te dar o Espírito Santo. Aí, nesse sofrimento, meu irmão, talvez você não vai saber quando vai acabar, mas aguenta firme, permanece perto do Senhor, porque Ele há de derramar sobre você o Espírito Santo. O Consolador, o Paráclito, aquele que vem em nosso socorro, a fonte de amor, o amor. O Espírito Santo vem a cada um de nós, como forma de água fresca para aqueles que estão no deserto, como forma de fogo abrasador para aqueles que estão com o coração frio, como vento impetuoso para aqueles que estão parados, como brisa mansa para aqueles que estão cansados. Espírito Santo de Deus, vem a cada um de nós. E ali, quando ele acaba de prometer o Espírito Santo, Jesus começa a se elevar. Ele começa a subir. E os discípulos, que sentem o seu coração abrasar pelo Senhor, ficam a olhar para o alto, contemplando,
adorando a glória de Deus. Mas eu gosto muito dessa continuação do versículo 10. Apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Os anjos foram até eles e perguntaram: por que vocês estão aqui parados? Queridos, adorem ao Senhor, mas vamos, sai do seu lugar. O mundo está precisando de vocês. Vai ao encontro do Senhor nas situações. Vai ao encontro do Senhor lá no templo, vai ao encontro do Senhor na Eucaristia, celebrem lá. Tanto que nós vamos ver aqui que logo em seguida eles voltam para Jerusalém. É isso que ele quer dizer: olha, não fica aqui olhando para o céu, mas agora é hora de vocês celebrarem. Ele se fará presente em cada Eucaristia e ainda mandará o Espírito Santo. Vai, encontre o Senhor nos irmãos, encontre o Senhor no mais necessitado, encontrem o Senhor na confissão, mas não fiquem aqui parados. Porque muitas e muitas vezes nós interpretamos essa palavra apenas como: olha, vai ao encontro do seu irmão, vai anunciar. Sim, também tem esse sentido, mas tem um sentido também maior. Isso é, não fica aqui olhando só parado, mas vai ao encontro do Senhor lá na Eucaristia, que vocês agora podem celebrar, na confissão, no batismo, na confirmação, na vida, no dia a dia. Anunciem com a vida, anunciem com a palavra, anunciem da maneira como vocês puderem. É esse o convite. Ainda mais, ele diz justamente isso: olha, o Senhor foi elevado dentre vós, ele estava aí no meio de vocês. O Senhor continua a ser elevado hoje. Assim como quando ele desapareceu lá com os discípulos de Emaús, e que os discípulos ficaram de frente um para o outro, e com a Eucaristia entre eles. O mesmo acontece aqui. Eles veem o Senhor subir, ele desaparece. Mas ele continua aqui, entre nós. E enquanto você não abrir seu coração, não se deixar ser amado, mas enquanto você não amar as pessoas que estão aí com você, como? Não tem como experimentar essa ressurreição do Cristo na sua vida. Sim, é amar muito mais do que a gente ama a nós mesmos. É amar Deus muito mais do que tudo que existe aqui, muito mais do que todas as coisas físicas, muito mais que todas as situações de sentimento, de emoção, muito além de tudo isso. É dar a vida, assim como Ele fez. É por isso que os anjos vão até lá e os anjos falam para ele: olha, que vocês estão aqui parados? Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Mas o Senhor vai voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, como o Senhor disse que não compete a nós. Mas, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós estejamos prontos. Pode ser sim que o Senhor volte ainda na nossa geração. E se o Senhor voltasse hoje? E se nesse momento nós percebêssemos o céu se abrindo e o Senhor voltando? Você está pronto? Você está pronta? Não dá mais para a gente esperar. Porque, por muitas vezes,
nós vemos as pessoas falando assim, não, mas um dia eu confesso. Mas um dia eu mudo de vida. Não, ainda eu tenho muito tempo de vida. E no fundo, o céu já começa aqui. A glória do Senhor, ela se instaura na nossa vida já. Ela não vai esperar. O Senhor já está voltando. Por muitas vezes, e muitas pessoas, falaram assim, não, olha, quando eu estiver mais velho, quando eu estiver quase morrendo, daí eu volto. Mas por enquanto eu vou aproveitar a vida. Dá tempo de eu me arrepender. Não, um dia eu vou perdoar essa pessoa, mas ainda não. E mais do que nunca, nós descobrimos, agora na nossa geração, que a gente não tem esse tempo. Antes, era uma doença para velhos. Hoje, no dia que eu estou gravando essa mensagem, o número de pessoas que têm morrido de 30 a 40 anos, de 20 a 35 anos, dependendo da fonte de informação, da minha idade. Será mesmo que a gente pode ficar esperando lá o final da vida? E se o final for agora? Nós estamos prontos? Existiu um momento bem difícil que eu passei há muitos anos atrás e eu quero partilhar com você. A vida, por vezes, me roubou de mim. Não partilhava, levava tudo como um homem forte. Até que um dia, um amigo que amava muito, Natan, sofreu um acidente. Quer dizer, ele não. Uma pessoa que tinha bebido além da conta, aprontou com o carro, pegou ele, matou ele e mais um amigo. Não foi acidente. É importante. E aquele dia, quando eu recebi a notícia, alguém me deu a notícia e eu não vou lembrar quem foi. E dentro de mim, inicialmente, é como se não tivesse caído a ficha. É como se eu tivesse ficado estático e... Opa! E eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, foi disparado uma crise de ansiedade, que ela me acompanhou por muito tempo. Mas nos primeiros 30 dias foi terrivelmente terrível. Por muitas vezes eu senti que eu ia morrer. Por muitas vezes a respiração falhou. A oxigenação abaixou demais. Me vi muitas vezes no oxigênio. Tudo porque tinha travado. Mas quando foi dado o diagnóstico, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, mas o médico usou crise de pânico. Aquela hora o meu mundo desabou. Eu, que cresci dentro da igreja, na época em que eu estava ali a todo tempo, diante do Senhor, no momento em que o Senhor já estava recompondo tudo aquilo que havíamos perdido, no momento em que o Senhor estava restabelecendo a minha casa. Como assim? Faltava ali perdão a mim mesmo, com toda certeza. Eu não podia acreditar que eu estava vivendo aquela situação. Talvez se você já viveu isso, ou se você vive e recebe essa mensagem, não tem nada, e você sabe disso, não tem nada que as pessoas falem e que nos ajudem. Porque elas querem que a gente fique calmo e daí a gente fica mais ansioso ainda. Elas querem saber por que a gente está naquela situação e a gente não sabe responder. Ali é lógico que eu fui descobrindo diversas falhas do meu corpo, tantas coisas que meu corpo já não sintetizava mais.
faltava-me saúde, porque talvez eu tenha esquecido justamente de cuidar disso. E ali eu fui entendendo que não era só algo espiritual, ou que talvez nem era espiritual, mas era físico. Fui entendendo que eu precisava de ajuda. Ah, quanto custou! E vou te dizer, a gente normalmente não aceita ajuda por conta do nosso orgulho. E ali Deus precisou ir quebrando, não só meu orgulho, mas toda a minha pessoa, para que Ele pudesse reconstruir. Eu fui enganado, porque eu achava que eu estava pronto. E eu descobri que eu estava justamente no outro extremo. Eu fui descobrindo que era preciso muito mais. E aquele processo foi doloroso. Falar do Natan era doloroso. Mas eu contei. Contei daquele meninão que era super parceiro, um tanto quanto mais novo que eu. Por vezes ligava no meio do dia, no meio da noite, para contar o que estava acontecendo, para ouvir o que eu pensava. Alguém de um coração lindo, lindo. Não tem como eu lembrar de outra forma dele, a não ser de que tinha um coração puro e muito lindo. E naquele momento que o Senhor começou a falar comigo, começou a trabalhar em mim, eu não conseguia ouvir. E eu lembro que uma das vezes em que eu já estava no oxigênio, no hospital, aqui na minha cidade, minha mãe ali na beira, minha mãe é enfermeira. Imagina ela vendo a saturação descendo daquele jeito. Eu via o olhar dela tentando se manter impassível, mas a dor tomando conta dela. Eu conheço, afinal. E eu lembro que tinha uma irmã. Ali o hospital tinha as irmãs escalabrinianas. Ela chegou até muito próximo de mim. Ela me deu a mão. Mãozinha já de uma senhorinha. Mãozinha gelada. Ela olhou para mim fundo nos meus olhos. E ela disse: Tiago, o Senhor segurou até agora nas suas mãos. Não seria agora que Ele haveria de soltar. Confia. Ali na hora, por mais forte que eu tentasse ser, as lágrimas escorreram. E ali eu comecei a entender que o Senhor continuava segurando na minha mão. Eu quero dizer hoje para você, meu irmão, minha irmã, que passa pela mesma situação e que talvez tantas coisas te angustiem. De verdade eu sei o que você está passando. Conte com as minhas orações. Mas saiba, o Senhor não largou até agora da sua mão e não seria agora que Ele haveria de largar. Confia. Confia porque o Senhor, Ele não nos abandona. Por mais que Ele suba aos céus de corpo, que Ele volte ao seio da Santíssima Trindade com o seu corpo humano elevado, Ele nos deixa a Eucaristia, onde Ele se mantém vivo e ressuscitado. Ele nos envia o Espírito Santo, mas Ele continua a cuidar e a segurar na nossa mão como um Pai que ama. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. A grande mensagem da ascensão de Jesus é essa.
que o Senhor não vai desistir de nós. E que nós somos convidados a ir além. Porque estáis aqui parados? Quando ouviram essa pergunta, então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém. A distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ali, eles voltaram para Jerusalém, para a sala de cima, aquela sala onde eles celebraram a Santa Ceia. Dizer que eles voltaram para a sala de cima é dizer que eles voltaram para celebrar a missa e para de novo ter Jesus no meio deles. Eu não sei como está sendo na sua cidade hoje ou não, se você está tendo a oportunidade de ir à missa, mas se você tem, meu irmão, minha irmã, vá. Vá ao encontro de Jesus. Foi por demais importante esse tempo que nós passamos sem a Santa Missa para que nós pudéssemos entender que o Senhor se dava diariamente, muitas vezes mais de uma vez por dia, todos os dias na Eucaristia, e nós não o buscávamos. Onde estava a nossa vida? Onde estava a nossa cabeça? Onde estava o nosso coração? Essa, com certeza, não foi a vontade do Senhor que isso acontecesse, mas Ele permite. E não quero entender o porquê. Hoje nós não vamos entender, hoje nós olhamos tudo com um véu. Mas saiba que mesmo das situações mais difíceis, nós precisamos tirar algo de bom. E o algo de bom é porque nós podemos aprender o valor da Eucaristia, o valor da Santa Missa. Se isso não te custou, desculpa te contar, mas faltou amor. Se o seu coração não doeu por não comungar de Jesus, desculpa te contar, meu irmão, minha irmã, mas faltou amor. E sabe qual é a solução para isso? Não é se afastar ainda mais do Senhor e dizer eu não amo. Não é. Mas é agora você procurá-lo com mais intensidade para que o amor dele se infunda dentro do seu coração. Para que você experimente as graças de estar diariamente com o Senhor. Porque essa graça de estar diariamente com o Senhor é que vai convertendo o nosso coração dia a dia e nos deixa prontos. A grande lição, depois que eu perdi o Natan ali jovem por conta de um acidente, sendo que eu tinha conversado com ele no dia anterior, foi de que eu precisava viver cada dia como se fosse o último dia. Eu sou professor. E sempre que eu termino uma aula, eu termino ela sempre da mesma forma. Meus alunos acham graça. No começo eles ficam meio assustados, né? Perguntam, daí eu conto. E depois, parece que vira um hábito. Às vezes vira graça, mas de verdade, para mim, faz sentido todas as vezes. Todas. Eu sempre termino a aula dizendo, senhoras e senhores, adeus. E sempre quando eles começam a ter aula, né? Sempre existe essa curiosidade. Mas, professor, adeus não. Adeus é muito pesado. Tchau. Eles falam. Por que adeus, professor? E eu digo para eles, porque ao acabar essa aula que nós chegamos até aqui, pode ser que o Senhor venha de encontro comigo. Pode ser que venha de encontro com algum de vocês. Pode ser que venha para nós. E nós, pelo menos, não vamos nos arrepender de não ter dito um adeus. Pode parecer trágico, pode parecer... acha o que você quiser. Faz sentido. Entende? Porque o Senhor foi me mostrando na vida
Porque eu não podia sair da presença das pessoas de uma maneira ruim. Eu não podia deixar ela o pior de mim. Eu não podia deixar para a reconciliação ser daqui a um mês. Eu não podia deixar para voltar daqui a um tempo. Nós precisamos sair da presença das pessoas como se fosse a nossa última vez diante delas. Nós precisamos viver o nosso dia como se ele fosse o último. Será que se hoje fosse o último você estaria arrependido por não ter buscado o Senhor? Talvez por ter demorado tanto para confessar? Porque oportunidade nós tivemos. Ai, mas eu não quero confessar com aquele padre. Desculpa te contar, mas você nunca confessou com um padre. Ali é in persona Christi. Ah, mas eu confessei no íntimo do meu quarto. Desculpa. O sacramento foi dado aos apóstolos. O Senhor disse: tudo aquilo que vocês perdoarem, serão perdoados. E todos os pecados que vocês reterem, serão retidos. Ele não disse que isso era para todos. Ele não disse que isso era para o íntimo do nosso quarto. Não caia nessa balela de outros ensinamentos. Não caia. É palavra de Deus. Será que nós vamos nos arrepender por ter perdido a última missa? Ai, mas eu estava tão cansado. Quando será o último? Nós não sabemos. É preciso que estejamos prontos. O Senhor subiu aos céus. Por que estáis aqui parados? Te convido a, neste momento, refletir sobre esse último ponto. Eles voltaram para Jerusalém e eles estavam lá, em comunidade, perseveravam na oração em comum. Eles não deixaram a comunidade. Não tem como a gente continuar vivendo os ensinamentos de Jesus deixando a comunidade. Se você está longe da comunidade, é hora de voltar. Agora é a hora de voltar. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Eu te convido a, se possível, onde você estiver, fechar seus olhos por alguns instantes e rezar. Que você possa se colocar em oração diante do Senhor. Tentar conceber essa cena dos discípulos, dos apóstolos de Jesus ali, o vendo subir. Contempla isso. Contempla ele subindo. Se for preciso, até levante sua cabeça para que você contemple essa graça. E veja como se tivesse um anjo aí do seu lado agora e te perguntasse: por que ficais aqui parados? E reza isso. Senhor, eu não quero mais ficar aqui parado. Senhor, eu não quero mais ficar parado nessa situação que hoje eu estou vivendo. Eu não quero ficar parado, Senhor, nesse meu comportamento, não quero ficar parado nesse meu pecado, não quero ficar parado nesse meu comodismo, não quero ficar parado nesse meu orgulho, Senhor. Venha ao meu encontro. Realiza, Senhor, a sua obra na minha vida. Vem, Senhor, e me ajuda a dar passos, a voltar para a comunidade, a buscá-lo na Eucaristia, a buscá-lo na confissão. Vem, Senhor, e faça-me amá-lo. Conquiste novamente o meu coração, Senhor. Derrube as barreiras que hoje existem nele, para que ele possa se entregar de vez por todas ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou tão fraco. Porque muitas vezes o meu amor é tão imperfeito. Senhor, me tira de onde eu estou.
e me leva para mais próximo do Senhor. Que a sua ressurreição, Senhor, produza frutos na minha vida. Que a sua ressurreição, Senhor, me dê direito a ressuscitar para uma vida nova. Sim, Senhor, te peço que, na minha fraqueza, o Senhor não se esqueça de mim. Não solte a minha mão. E mais do que isso, que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo, o Paráclito. Nós te pedimos, Senhor, que hoje o Senhor possa vir de encontro, derramando a sua graça sobre a nossa vida e que o nosso coração arda de novo de amor pelo Senhor. Eu não tenho forças, muitas vezes a minha cabeça não concebe eu voltar, mas a minha alma deseja estar diante de Ti, próximo de Ti. Segura minha mão, Senhor, e leva-me para onde o Senhor quiser. Que o meu coração se abra, mas principalmente que a minha vontade possa alinhar-se à vontade do Senhor para a minha vida. Amém. Ó Maria, que estivesses também naquele cenáculo, ensina-me a como fazer a vontade de Deus e ajuda-me para que eu possa chegar muito mais próximo dele. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. E diante de Jesus misericordioso, para encerrarmos essa série Ressurreição, clamemos dessa misericórdia, mas principalmente manifestemos a Ele a nossa confiança. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meu irmão, minha irmã, obrigado mais uma vez por essa companhia durante essa série. Se você só assistiu esse vídeo, te convido, assista a série Ressurreição. Desejo que ela produza muito mais frutos, que não sejam sentimentalismo, mas que sejam frutos de verdade. Que a sua e a minha vida mude depois de partilharmos essas palavras, depois de partilharmos essas mensagens. Te desejo vida nova, te desejo ressurreição. Te convido a proporcionar essa vida nova e essa ressurreição a tantas outras pessoas, curtindo a mensagem, compartilhando, marcando as pessoas, para que as pessoas possam ouvir de Deus e experimentar isso. Conte com as minhas orações. Se você quiser, pode colocar sua partilha aqui nos comentários, pode me mandar inbox. Vai ser uma alegria partilharmos vida. Vai ser uma alegria darmos a mão para chegarmos juntos até o céu. Alguns de vocês talvez eu encontre no meu dia a dia, na igreja. Quero ganhar um abraço, quando possível. Reze por mim, conte com a minha oração. Outras pessoas que essa mensagem está chegando, talvez eu não as encontre nem um dia nessa vida. Mas espero que nós possamos chegar um dia a nos encontrar no céu. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Deus abençoe. E até a nossa série Pentecostes.